música aqui pra pôr, mas não achei. Estamos reinaugurando a mesa depois de quase o quê? Um ano? Quase um ano. Quase um ano. Estamos aqui conversando aqui com nossos amigos e hoje é uma grande estreia, uma salva de salma aí para todo mundo. Isso daí. Estamos aqui com nosso amigo. Ok. Nosso amigo Daniel. Profeta. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu queria pedir para vocês aí fazer o seguinte: compartilhar o link dessa live para um amigo, para seus amigos de célula e tal. E gostaria de pedir para vocês também aí, vai mandando aí para os grupos de WhatsApp, no próprio Facebook, porque hoje nós vamos aqui discorrer sobre os assuntos aqui. Mas antes de começar, Danilo, eu queria orar. Tá aqui o pastor Alcides. Quem conhece o pastor Quem Alcides, ora é ele. sabe? Então, tá aqui o Douglas também. Quem ora é E aí, quem, Danilo? Nós vamos meu pastor. começar orando aqui. É sempre bom trazer um pastor, porque ele já começa o negócio orando. Tá certo. Amém, então vamos orar, né? Quero primeiramente agradecer, né? Danilo, Dogão e o mano aqui. E o mano? Daniel. Por essa oportunidade, né? Sei que vai ser uma grande bênção. A primeira estourou a primeira temporada e a segunda temporada vai chegar aí vai pra Netflix. Vai, pô. Vamos contratar a gente. Nós vamos tratar de assuntos interessantes aqui e vale muito a pena assistir. Né? Graças a Deus agora eu posso, que meu horário de trabalho não deixava. É muita oração, E agora deixa. Mas vamos falar, vamos orar, né? Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa oportunidade. Pedimos, Espírito Santo de Deus, a tua presença no nosso meio, nos constrangendo, nos ministrando, em nome de Jesus. Peço, Pai querido e amado, que tudo que for falado, que venha alcançar os lares, venha entrar nas casas. Como, Pai, todo aquele que estiver nos assistindo nesse momento, que o Senhor envie os teus anjos para abençoar, para prosperar, para levar a tua paz. Onde tiver contenda, que haja paz em nome de Jesus, Pai. Desde já eu quero te agradecer, Senhor, porque é um privilégio isso que estamos fazendo, essa oportunidade que estamos tendo. Então, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Diga. O Vinícius vai fixar aí, e o Anderson vai fixar aí na live, o nosso Instagram, porque agora nós temos um Instagram, né? Instagram da mesa. Quem Então, tem, não é? Siga lá. Para que serve esse Instagram? Você que vai assistir essa live depois, que quer um acompanhamento, quer uma oração, quer uma visita na sua casa, de um dos nossos líderes ou nossos pastores, nossos amigos que estão aqui, você manda lá no Instagram da mesa, o Andy vai colocar aí para você vai acessar e se inscreve também lá no Instagram, siga a mesa lá no Instagram, porque o intuito desse projeto é levar a palavra de Deus e também atender você. Você que é de perto, você que é de longe, você que às vezes não tem forças para vir até a igreja, mas que quer receber uma palavra, quer receber uma oração. Então, a gente está aí compartilhando com você o Instagram da mesa. Então, nós vamos estar aqui agora, lembrando que antes nós éramos às segundas, mas agora nós vamos ficar todas as sextas, no horário das 21 horas. Ficamos maior de idade, né? Vamos pra sexta-feira, happy hour, essas coisas. Então, na sexta-feira, toda sexta-feira nós estaremos aqui, algumas vezes juntos, outras vezes duplas intercaladas. Os convidados, e aí eu já queria... vai estar o pastor, também vai estar aí. Exatamente. Eu queria também anunciar para vocês que a semana que vem vai estar com a gente aqui a pastora Bia Ruffini e o pastor Renato. Então, eles têm um testemunho muito edificante, são líderes da rede jovem regional lá da igreja sede, e eles têm um testemunho poderoso e nós queremos saber aqui, né, um pouco da vida deles, desse tempo que eles têm vivido no ministério deles. Então, é isso daí. Quero passar aqui para vocês, fiquem à vontade, né? O Danilo aí, esse homem de Deus, o ungido do Senhor, tem algo de Deus para falar para vocês aí. A gente começou a mesa em 2020, não foi? 2020. O início, a pandemia foi em março, a gente começou em abril, logo na sequência, né? Logo na sequência, eu lembro que a gente começou sentado num banquinho com um microfone de coisa, né? Um microfone de fio. E a gente fez uma live ruim com os caras. Aí a pauta era boa, né? Não, a pauta era boa, o assunto era bom. Só que a imagem... ela distorcia, o som travava.
Ah, verdade, foi uma conexão com dois pastores, não foi? Foi uma conexão com os dois pastores. Puxa, eu vi depois dessa live. Tinha que fazer muito assim, né? Um vídeo, né? Tipo uma videoconferência. Uma videoconferência. Nossa, é muito ruim, mano. E a gente tava tentando se adaptar, né? Aquele novo, fecha a igreja, fecha tudo. A gente tava tentando se adaptar, pegando as coisas. E hoje eu vendo os microfones, vendo os equipamentos, fiquei feliz pra caramba, né, meu? Tipo... E a ideia é sempre melhorar, né? Pra alcançar mais e mais pessoas, porque algumas pessoas até questionam, né? Qual o nosso intuito, qual o nosso propósito. Nosso propósito maior é alcançar vidas pro Senhor Jesus. Tá aqui o Douglas, que tem um esse projeto... foi o intuito de sempre, né? Desde quando eu comecei a assistir a mesa, foi o intuito de sempre do quê? Alcançar as pessoas que não têm força para vir para a igreja. Nós levamos a igreja até você, através de um canal de televisão, um canal de YouTube, esse canal que nós estamos fazendo. Então eu acredito muito forte que nós conseguimos entrar. A pessoa tá vindo do trabalho, ela coloca ali o seu celular, começa a assistir e fala, cara, eu tô passando por isso. Vou acessar o Instagram, vou chamar um dos líderes, vou agendar uma visita na minha casa. Dali a pessoa começa a conhecer mais a fundo Cristo. Então eu acredito que esse trabalho é um trabalho evangelístico, só que em uma veia diferente, uma veia mais jovial. Porque, cara, esse aqui é um jovem velho, né, cara? Esse aqui é um ranzinza. Eu sou um jovem senhor. Falando do intuito, né? Eu lembro que eu fui em janeiro de 2020, eu fui numa escola de missões. Fui numa escola de missões e lá eles tinham, no final da escola, eles colocaram os missionários, né? Lá e chamavam assim, ó, agora vamos ter a mesa. Que aí os missionários sentavam e as pessoas faziam perguntas, né? Aí o Profeta na época tava com uma rede jovem, eu falei, Profeta, tem um negócio legal que eu vi que acho que pode ser legal, colocar tipo os pastores, sei o que, chamado a mesa lá, que aí tira a dúvida. Ele falou, não, eu tenho um outro projeto, mas mais pra frente eu falo. Eu falei, caramba, ele não falou mais. Ele esquece. Ele não falou mais, mas ele falou assim, não, eu gostei da ideia, o negócio é edificar e tal, vamos ter... E surgiu a pandemia e veio essa ideia dele, mas a ideia sempre inicial... O ponto inicial não era jogar papo fora, não era tipo, não tô sem fazer nada, vamos fazer, não. A ideia inicial era... E é interessante, dentro do que você está falando assim, ô Profeta, cara, dá pra gente até aproveitar os espectadores aí, né? Eles mandaram aí uma ideia de um assunto, legal, sabe? Que eles, eu queria saber sobre isso, manda aí nos comentários, a gente vai tratar isso, vai colocar em pauta, né? Vamos estudar e vamos trazer dentro desse assunto também, que é interessante. Trazer uma pessoa que... O povo, né? O que o povo quer. Verdade. Porque assim, tem algumas coisas que nós temos como falar, né? Temos bases para falar. E temos alguns assuntos que às vezes a pessoa tem a curiosidade e nós não temos. E nós não temos a base correta. E aí a gente pode, de repente, trazer então, uma pessoa que pessoa que entenda mais, a pessoa que saiba um pouco mais, né? Temos aí o nosso mestre em teologia, que é o próprio pastor Walker, ele sempre passa por aqui para deixar aí os seus ensinamentos. Temos o próprio bispo Sérgio, o apóstolo Melk, né? Pessoas que têm uma caminhada aí com Cristo e que têm experiência maior para nos ajudar. Mas assim, gente, você que está aí assistindo, nos dá esse apoio, né? Então, se inscreve lá no... siga a mesa no Instagram, lá, né? Até para falar... Ele é um velho jovem, é um jovem velho. A gente assiste, a gente consome e está acostumado a ouvir e se inscrever. Né? Aí, como a ideia... Porque é no YouTube, né? É porque é no YouTube. Então, nós ainda não estamos no YouTube. Estamos nos planejando, nos organizando, para que logo nós estaremos também no YouTube. Eu queria agradecer aqui também uma pessoa que estiver aí assistindo que tem patrocinado também essa live, é a San Marino Segurança e Monitoramento. Então, San Marino Verde, San Marino, tamo junto. Agradecer aí a San Marino, né, que é do meu amigo proprietário, sócio majoritário Marcos Baracho. Então agradecer ele aí. Eu quero agradecer aí todo esse patrocínio e você também que quer patrocinar, divulgar o seu negócio aqui. A gente vai sempre abrir um espaço aqui para você estar divulgando o seu negócio e investindo também no próprio projeto, que é um projeto que vai alcançar muitas pessoas. O iFood que tá aí, se quiser, a gente fala aqui de você. Exatamente. Não, pode mandar pra gente aqui, a gente come e divulga pra você. Tem duas músicas que dá um. Mas assim, hoje aqui a gente queria conversar e trocar uma ideia sobre alguns assuntos. Por exemplo, o pastor, ele
tá na área do louvor e eu admiro muito o pastor no zelo que ele tem e algumas curiosidades a gente queria conversar, edificar, porque assim, às vezes a gente está conversando um assunto sobre avulso, né? Aí o pastor de repente começa a falar, meu, louvor isso, louvor aquilo. Aí fala, meu, se isso fosse gravado, alguém visse, edificar alguém, né? Edificar vidas. E temos também o projeto evangelístico do Douglas. A escola evangelística, escola né? evangelística que a gente está top, tá fazendo, e também a gente queria conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem vivido muitas coisas, né, que é legal falar, que às vezes a gente não tem como é que se fala assim, a oportunidade de expor tudo, devido ao tempo, devido a oportunidade de falar tudo que a gente tem vivido, né? Eu costumo dizer que nós estávamos falando nos bastidores ali, a igreja está vivendo um novo tempo. Um tempo de unidade, um tempo que todo mundo está andando numa mesma direção. Aconteceu aquilo no culto do profeta dizer algo, e do outro lado, outra RPM está acontecendo a mesma coisa, então acredito que todo mundo está na mesma direção. É mesmo o quê? Da terra prometida lá, deveria estar na unção, ele deveria estar na unção. Deve estar. Não, é que você falou da outra igreja, a RPN fez a mesma coisa. Foi a apóstola. Na sede. Foi na sede? Foi na sede. Foi em Barueri ou foi na sede? Foi na igreja de Cotia, na verdade. Nós também estamos perdidos. Não, mas assim, foi a aposta. Mas foi a aposta que fez. E assim, então eu acredito que tá todo mundo indo pro mesmo caminho, pelo mesmo intuito, que é ganhar vidas, cara, que é consolidar vidas. E o que nós estamos vivendo na escola evangelística é isso. Cara, chegamos lá no Ariston, o que a mulher falou pra gente? Deus esqueceu esse lugar. E, sinal que Deus não esqueceu, porque se nós estávamos lá, Deus não esqueceu. A perna do cara sendo curada. Tem jovens na igreja que nunca tinha visto cura, assim. E começou a ver, e começou a ativar. E, cara, um projeto que vai fazer 1 ano, agora que tá florescendo. Mas por quê? Criamos raiz orando. Eu tenho uma dúvida para você do Ministério Evangelístico, e talvez você que está aí também tenha essa mesma dúvida. Se você tiver, se você tiver dúvida aí, porque agora o assunto da mesa nesse momento é o Ministério Evangelístico. Acredito que muitas pessoas tenham dúvidas, porque evangelizar não é uma tarefa fácil. Eu acredito que evangelizar é uma tarefa difícil, porque demanda tempo, demanda esforço, demanda logística, né? Antigamente as pessoas tinham uma cultura, né? A igreja tinha uma cultura de ir lá comprar aqueles panfletos, aqueles panfletinhos, fazia o carimbinho da igreja, batia lá o carimbinho nos panfletos e saía entregando e tal, e era uma ferramenta que usavam. Sim. Mas se você for olhar para os dias de hoje, esse tipo de ferramenta ele pode alcançar umas pessoas, mas existem outras ferramentas que podem alcançar de uma forma melhor. E aí a minha pergunta é a seguinte: de que forma, Douglas, a igreja tem lidado com que ferramentas a igreja tem lidado? De que forma eu posso evangelizar? De que forma? Como que eu começo? Né? Dá só uma pincelada, eu sei que é um curso que a pessoa precisa fazer, mas a pessoa a gente queria pegar aqui costumo dizer, insights, né? Para a pessoa aprender, porque a pessoa tem até vontade, mas não sabe fazer. Né? Eu queria dizer que eu falo isso sempre, que há 2 tipos de evangelista: o do E minúsculo e o do E maiúsculo. O do E minúsculo é toda pessoa que se converte. Ela tem aquela gana de falar do amor que encontrou ela no serviço para outra pessoa do lado. Ela quer falar, cara, eu encontrei um Jesus. A empolgação ali, o primeiro amor que nós não devemos sair. E a segunda, o E maiúsculo, é o evangelista que fala em Efésios, que é para edificar a casa. Quem você está sendo? A pessoa já tem que ter isso dentro dela. Quem que eu estou sendo? O do E minúsculo, que, cara, eu só estou pregando o evangelho aqui, falando para alguém na minha escola, mas eu não ativo alguém, ou eu estou sendo a pessoa que está ativa. Eu e o Danilo, por exemplo, somos o que ativa. A gente fez uma escola evangelística e estamos ativando as pessoas a evangelizar. O que acontece? Toda pessoa pode evangelizar, mas existe a geração X e a geração Y. A geração X é essa do panfleto. Você pega, vamos colocar o Percy da nossa igreja. Você dá um panfleto para ele vai ler esse panfleto. É da geração dele ler, ter uma leitura. Ele vai ler, ele vai entender e ele vai perguntar. Mas se eu dou pro René, que é mais novo, ele não vai ver. Ele vai precisar do quê? De uma conversa, de um diálogo a mais.
Então você tem que saber dosar, isso que a gente falou na quarta-feira. Saber dosar. A pessoa vai aparecer e o Espírito vai te falar com aquela pessoa. Mas tem uma preparação. Deixa eu te falar uma coisa, te fazer uma pergunta. Pera aí, Danilo. Tá te cortando. Eu tava pensando. Ele é assim. Não, é porque assim. E aí o que acontece? A pessoa, ela desperta esse desejo no coração dela. Ah não, ainda tá com no delay. Voltou? Beleza, então fala você, Danilão. Assim, só voltando assim, eu acredito que por um tempo a igreja falava tudo era o evangelismo. Tudo era o evangelismo. Por exemplo, assim, a pessoa fala assim, hoje vamos evangelizar. Aí colocava os instrumentos na rua, tocava e falava, não, isso é o evangelismo. Aí vamos entregar os panfletos. Aí falava, vamos evangelizar, entregava os panfletos. Eu já recebi, tipo assim, Jesus te ama. Eu já fiz, né? Eu falei, vou evangelizar. Peguei uns 400 panfletos e fui. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E o outro modo é você abordar uma pessoa e conversar sobre, falar as boas novas, né? E é separado, né? Tipo, não anulando tudo isso, mas, por exemplo, o louvor na rua, ele é um culto ao ar livre. Porque, assim, quem é cristão vai ouvir a música e fala, poxa, vou parar aqui pra ver. Se identifica, né? Eu Se mesmo identifica. gosto. Se eu tô na rua, eu gosto de qualquer som, eu já paro assim, música eu paro e ouço. Aí, então é um culto na rua ao ar livre. Pode ser um culto evangélico, mas querendo ou não, é um culto. Porque a maioria das pessoas que você vai alcançar é cristãos que estão passando por ali. Tem o pessoal que fica na frente, abordando e tal, mas assim, a eficácia dele, geralmente você alcança um número maior de cristãos. O outro é o panfleto. Isso é o evangelismo, chama o quê? Panfletagem. Você tá aqui, Jesus te ama, aí tem o carimbo da sua igreja. Então você torce para que a pessoa leia e a pessoa vá na igreja. Vá até a igreja. Então você fica na torcida. É uma ferramenta, né? É um corretor. Um corretor não quer vender um imóvel para você, ele vai dar o panfleto. Você fica na torcida que ele leia e que ele vá. Agora, o que a gente faz, o que eu acredito que seja o que Jesus diz, assim, ide e pregar é o evangelho. Pregar é o quê? Você falar, conversar com a pessoa, você chegar nela e falar assim, o que você pensa sobre Jesus? E você ouvir ela, porque eu lembro que uma vez eu abordei um jovem e comecei a falar assim, cara, o que você pensa sobre a igreja? Aí ele, como assim? Eu falei, você já foi para uma igreja? Ele, já. Eu fui para uma igreja e tal, o que você pensa? Ele começou a falar o que pensa, ele falou, aí depois ele falou, vem uma pessoa aqui, chegou e falou, você tem que ir para a igreja, ele falou de Jesus, falou, e não deixou falar nada. E você já perguntou para mim. Então, no caso, assim, o que eu entendo, às vezes, assim, que o evangelismo é como uma luz que você traz no meio das trevas. Só que, assim, uma luz direto nos olhos incomoda. Aí você tá dormindo e uma luz vem. Você tá na madrugada e o policial levanta aquele farol na sua cara, o que você faz? Mas por que você falou pra mim? Porque eu sou neguinho? Por que você falou isso? Você tem cara, né? Então, quando você mostra um farol, né, você vira o rosto. Então, assim, a intenção é você conversar. O padrão de Jesus era o quê? Quando ele encontrava a mulher do poço, ele chegava e falava... Diálogo, né? Diálogo. Uma conversa. Água e tal. Chama Zaqueu, vou lá na sua casa jantar. Então, eu acredito nesse padrão que a gente tem, que a gente vai até a pessoa e conversa com ela. Às vezes a pessoa... Mas a pergunta do profeta também, para complementar, você perguntou assim, como que a pessoa faz? Muitas pessoas que vêm até nós para perguntar assim, ô Douglas, ô Danilo, como que eu evangelizo? Eu tenho medo e tal. A primeira coisa que nós falamos para eles é assim, sabe por que você tem medo? Porque você espera uma positiva ou uma negativa. E a palavra diz, ide, pregar o evangelho. Nós costumamos dizer que é uma granada. Você tira o pino e coloca no peito da pessoa. Quem vai explodir é o Espírito Santo. Mas assim, se você for ir abordar a pessoa esperando uma positiva ou uma negativa dela, você já está errado. Porque ele fala para você pregar o evangelho. Quem vai aceitar ou não, já é problema dele. Mas faça a sua parte. Porque eu falo, a grande comissão não é uma grande sugestão. Quando ele reuniu e falou, ide, pregar... Comissão, o que é grande comissão? A grande comissão... Eu sei, mas às vezes a pessoa que está lá... A grande comissão é quando Jesus chama os discípulos e dá esse comando. Ele fala que todo poder foi... Mateus 28. Todo poder foi me dado sobre o céu e sobre a terra. Portanto, ide, pregar o evangelho, fazer discípulos por toda a nação, até que eu volte. Então, o que acontece?
essa grande comissão, ele comissiona os dele. A partir do momento que você se converte ao evangelho, você já está ali dentro dessa grande comissão. Eu tenho que transmitir o evangelho, porque o evangelho ele não é único, ele é coletivo. Entendeu? Então, querendo ou não, você já nasce no evangelho um evangelista. Porque eu entendo assim, esse comando não é para vai Douglas e prega o evangelho. Não, é id. Portanto, id. Então, se você ouviu, você leu, cara, você faz parte da grande comissão. Sim. Eu acho que assim, quando uma pessoa pergunta assim, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu chamado? Assim, ela se converte, ela vê vários ministérios, né? Como diz a Bíblia, né? Isso que eu tô querendo dizer, um desses é o evangelista. Ela vê vários ministérios e talvez ela se preocupa assim, tipo assim, será que eu sou um pastor? Será que está dentro de mim ser um evangelista? Será que está dentro de mim? Só que o que eu entendo assim, que o reino de Deus, a chamada de Deus nunca é sobre nós mesmos, é sobre outra pessoa. Se você é um pastor, você não vai cuidar de si mesmo. Você vai cuidar de outra pessoa. Se você é um apóstolo, você vai cuidar de outra pessoa. Se você é um mestre, você vai ensinar para outra pessoa. Então, eu acredito que quando a pessoa entende assim, fala, o meu primeiro chamado foi o que Jesus fez, vinde a mim. Eu falo assim, qual que é o meu chamado? O meu chamado é ir até Jesus. Eu acredito que quando eu vou até Jesus, eu vou descobrir qual que é a vontade do coração dele. E ele fala, não, meu coração clama por almas. E você vai trabalhar dentro daquilo que o Senhor colocou dentro de você. Então, assim, eu acredito que quando a pessoa entra e ela fala assim, e dentro dela, um exemplo, ela é pastor, ela é mestre, um exemplo, ela é mestre. E Deus já designou para ela antes da fundação do mundo. Porque eu penso assim, que a palavra de Deus diz que quando Deus ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então eu acredito que ele já colocou o ministério dentro de nós. Por exemplo, ele falou, o Alcides vai ser um pastor. Antes de você nascer, ele já designou. E está dentro de cada um de nós. Está dentro de cada um de nós. E aí a pessoa pensa assim, poxa, o que eu vou ser? Aí ela começa a falar de Jesus de um jeito, por exemplo, o pastor ele tem um testemunho que ele fala de Jesus para o pessoal do serviço dele, que eu acho maravilhoso. É que a gente fala, tem o evangelismo estratégico, o evangelismo em massa e o evangelismo pessoal. É esse. As pessoas acham que, cara, para eu evangelizar eu tenho que sair com uma galera da escola evangelística. Então, não, você está evangelizando o evangelismo pessoal. O estratégico é esse que a gente faz. Sai um dia com a galera, prepara uma galera e vai estratégico. Eu vou numa favela, eu vou num presídio, eu vou num asilo. E tem o Imassa. O Imassa é o culto no ar livre. Eu faço um culto no ar livre e as galera vai chegando. Então, para você ser evangelista, você tem que entender, cara, eu só tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que é boa nova, não é boas novas, né? É boa nova. Eu tenho que trazer essa boa nova para essa pessoa. No meu trabalho, eu vou lá e vou trazer uma falar com essa pessoa. Então, assim, para a pessoa entender. Para a pessoa entender o quê? Eu só tenho que pregar o evangelho. O que eu vivi. Ontem a gente... Foi quarta, né? Quarta. O menino levantou essa questão. Cara, mas como eu abordo? Eu sou um cara mais tradicional. Eu vim de uma igreja tradicional. E esse aqui veio do mundão. Como que eu abordo? Eu falei assim, cara, o Espírito te conduz. Peraí, só um minutinho. Gente, o seguinte, estamos aqui, o papo tá bom, tá, pastor? Tá bom. A gente estamos aqui, hoje é nosso programa de reestreia, então queria pedir um favor para vocês aí que estão nos assistindo, mandar um abraço aqui para todos que estão aí nos assistindo. Então, apóstolo Elaine, pastora Dani, Kaique. pastora Cátia, o Kaique, tem bastante gente aí nos assistindo, o Cícero Sobral. Cícero Sobral. Eu queria pedir o que para vocês? O que eu queria pedir para vocês? Enviar o link dessa live para alguém agora, né? E você também que está aí talvez como compartilhador, né? Acaba que às vezes a pessoa fica como compartilhador. Tenta acessar direto aqui com a gente, para a gente até mesmo ter um feeling aqui do que está acontecendo. E você que tiver dúvidas, comentários, o assunto na mesa agora é evangelismo, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do louvor, de adoração. O Danilo acho que tentou puxar aqui, eu cortei, não me lembro se o pastor chegou a falar ou não. Tá aqui o pastor Alcides. Então, a gente vai discorrer aqui. Eu queria pedir também que você tivesse um pouquinho de paciência, porque programa de estreia, a gente está testando aqui, às vezes dá uma oscilada na internet, então acaba que às vezes
vai dando uma oscilada. E uma outra coisa que eu queria pedir também é para você acessar o Instagram da mesa, porque agora a mesa ela tem um Instagram e a gente queria pedir para você ir lá e seguir a mesa no Instagram, porque o nosso intuito também é às vezes te atender, fazer uma visita. Às vezes você não mora em São Paulo, às vezes você mora em outro estado, em outra cidade, não tem condição de vir aqui na igreja, mas nós podemos te atender via Instagram aí, fazer uma oração. Logo em breve vamos estar transmitindo também via Instagram, né? Exatamente. Então, estamos testando aí o Instagram da igreja. E eu vi aí que a apóstola Elaine está assistindo, provavelmente o apóstolo Melk deve estar do ladinho, né? Do lado dela, assistindo com ela. Michel tá aí. Tá o Michel, tá o pastor Júlio, tá a Giovana. Vai dando a meia aí pra Tá gente lendo Priscila. aqui o seu nome aqui. Deixa eu ver. Grande Priscila, mãe da Bia, grande o Cícero, Kaique, a pastora Kátia, Tá tudo aí, viu? Glória a Deus. Tá todo mundo. Marilene, tá tudo aí. Glória a Deus. Então você que assiste depois também, nós vamos estar aqui todas as sextas a partir das 21 horas. Então estaremos aqui às 21 horas. Não é 8? Então, das 21, porque a gente marcou 8, só que não ficou legal o tempo, ficou muito apertado. Tem trânsito, às vezes acontece alguma coisa. Então, acho que 21 horas é um horário que dá para todo mundo já. A gente já estava acostumado e fica melhor para todo mundo. Beleza, gente? Vamos continuar aqui? Então, o Douglas estava falando aqui sobre a escola evangelística que ele faz aqui toda quarta-feira. Não, né? e siga o Instagram também da Escola Evangelística. Siga ela também. O Instagram da escola é Sucessores do Trono. Sucessores Eu do nunca Trono. lembro isso aí, bicho. Às vezes eu vou pesquisar. Não, eu tô seguindo a página. E ele é um dos professores. Ele é um dos professores. Não, eu sigo o Instagram, mas às vezes eu vou lá ver como é que tá o Instagram. Eu falo, como é que é o nome, bicho? Vai. Mas é assim mesmo, mano. É assim Então, mesmo. Mas- estamos dando dicas aqui de como evangelizar, de que forma abordar, as estratégias de evangelismo e a maior intenção mesmo é formar de cada um de nós, como o pastor aqui bem pontuou, um evangelista, né? O Douglas falou de grande comissão, nós somos chamados, né, nessa grande Não, mas comissão. é uma coisa assim que eu acho que é importante. A gente não sabe, acho que ninguém sabe de tudo, né? E uma coisa a gente está sempre aprendendo. O Senhor, uma coisa que eu acho muito legal no evangelismo, sempre tem algo novo que se aprende. Sim. E toda vez que a gente vai para a rua, se propõe, não, vamos lá, vamos evangelizar. Eu não sei o que eu vou esperar, não sei quem eu vou abordar, eu não sei como é que vai ser. E é muito legal isso. A gente não sabe nada. Até quando, não sei quem foi, falou pra você, como eu faço pra abordar? Não tem como eu faço, mano. Até porque Êxodo 4, Deus ele fala assim pra Moisés, vai pois agora, eu seria a sua boca e te ensinaria o que há de falar. Então assim, cara, não vai ser a gente que vai ministrar essa vida. Eu acho que assim, cabe a nós o básico, né, a educação, boa noite, posso falar contigo um minutinho e tal, e deixa fluir, cara. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Acho que se deixar fluir é muito melhor do que a gente planejar o que vai falar. E às vezes o óbvio tem que ser dito, né? Eu costumo dizer isso, cara. Um oi, como é seu nome, como vai. Conhece a pessoa primeiro. E a gente costuma dizer o quê? O que é Jesus pra você? Cara, dá um impacto na pessoa, que a pessoa fala, Jesus, é tudo. Aí é tudo, é minha família, é não sei o quê. Sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não sou nada. E assim, aí você Deus vai... é quem me comanda. Amém. Seu coração grande, coração deste tamanho. Qual a sua religião? E assim, da última vez que Vai nós que fomos quiser. sair daqui, o Senhor falou muito forte no nosso coração assim, ó, vocês vão atrás das minhas ovelhas perdidas. E qual foi a grande massa que nós encontramos de crente desviado lá, Danilo? Qual que é a igreja maior? Os dos crentes que estão consolidados ou dos crentes desviados? Coloca aí. Você acha que é mais difícil? Tem uma pergunta boa. Você acha que é mais difícil evangelizar uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus ou uma pessoa que já conhece? Essa é mais fácil. Já conhece Uma e pessoa você que não precisa conhece, trazer de volta. É porque assim, às vezes a pessoa tá machucada com um monte de coisa, cara. A pessoa tá machucada com um monte de coisa. Normal, né, da vida. É porque assim, uma pessoa que já conhece não vai só evangelizar, você vai entrar no processo de cura, né? Então assim, é mais fácil você falar de Deus para quem não conhece. De outra religião. Pelo menos as minhas experiências. É mais fácil eu falar com, não sei se eu posso falar isso, mas com um macumbeiro do que falar de Jesus para Católico, Porque macumbeiro. você enche da água limpa. Você enche da água limpa. do que falar para um crente desviado, que esse camarada tem argumento. E fala da mulher que nós conversamos lá, que ela ficou 8 anos servindo na igreja e ela foi pro axé, né, Andy?
Ela falou, eu sou do axé hoje. E ela tava uma cota também lá, seguindo. E eu falei pra ela, mas por que você saiu? Ela, por conta de pessoas. Então eu falei, então não foi Jesus, foi pessoas. Jesus não tem nada a ver com isso. E aí até a Ingrid olhou pra mim e falou assim, caramba, você foi muito duro com ela, porque eu apontei o dedo na cara dela e falei assim, ó, toma vergonha e volta pro seu caminho. Mas não foi eu ia falar isso pra uma macumbeira, não, eu fui direcionado ali. E ela baixou a cabeça e ela levou nós numa casa onde uma família precisava de Jesus. E aí, tá vendo como que é? Deus usa ele quem ele quer. Não, uma outra coisa assim, a gente tem muito... a gente cria muita coisa na nossa cabeça, assim, pra evangelizar. No caso, assim, fala, poxa, e se eu achar um ateu? E se eu achar um bandido? E se eu achar... Mas, na realidade, eu fico pensando nas minhas forças, no que eu vou falar. Meu, é igual o pastor falou. O Espírito Santo tá dentro de nós, ele... vai deixar fluir. Você deixa mas fluir. assim, eu concordo com o Danilo, mas eu acredito também na apologética, cara. E que tem que estar pronto, né? Não, você tem que ter uma apologética boa, você tem que estar com o seu devocional em dia, você tem que estar com algo cheio. Porque assim, do nada, o princípio da escola evangelística é o quê? Ninguém vai sair pra rua se não vir aqui e não se encher. Isso, mano. Não é isso. Até porque, cara... Você vai levar o quê, né? Você vai levar o quê? Como que você vem com... Vamos colocar assim, você vem com a garrafa vazia, como você vai encher o meu copo de água? O Espírito Santo é seu ajudador, né, Danilo? A gente comenta. O Espírito Santo é seu ajudador. Ele vai te ajudar se você não tiver nada dentro de você. O John fez umas perguntas aqui. John. Ele falou assim, ó, o que fazer quando abordar alguém e sentir vergonha de falar sobre salvação? Como não ser evasivo com algumas perguntas? Ele está perguntando assim, o que fazer quando abordar alguém e sentir vergonha de falar? Eu acho assim, igual eu falei, eu já estou fazendo um tempo, até hoje eu tenho vergonha de abordar os outros. Faz parte. Até hoje eu tenho vergonha, só que eu penso assim, uma coisa que eu tenho pra mim, que eu acho que o Senhor tratou comigo assim, falei, Deus, eu tenho vergonha de abordar os outros, e o Senhor falou assim, isso é seu ego. Eu falei, mas por que meu ego? Você tá preocupado com o que vão pensar de você. Sim ou não? E se pensar que eu sou maluco? E se pensar que eu tô sendo invasivo? E se pensar que eu tô sendo chato? E se fiz uma pergunta que eu não sei responder? Então o Senhor falou assim, eu mandei você falar de mim, não ficar se preocupando com essa coisa. É igual a palavra de Deus diz, assim, que a gente sempre usa um bordão. Abra a boca que eu encherei, né? E... isso na Bíblia. Isso na Bíblia. Esses dias se não tiver, eu acho que dá pra escrever. Não, mas assim... Escreve aqui, Danilo. Não, mas assim, que a gente tava falando muito... Zé do Ali 42. Zé do Ali 42. Tá me zoando. Não, mas o que a gente tava conversando é justamente isso, cara. Muitos jovens que nem agora tá perguntando assim, qual é o meu chamado? Como saber se eu tenho chamado para evangelismo? Cara, a primeira pergunta que você tem que fazer, que a gente tava assistindo até um podcast esses dias, qual o chamado da sua igreja? Qual a visão da sua igreja? Então serve, cara. Se você não sabe ainda o seu chamado, começa a servir. Procura, vai que não tá na Bíblia. Oi? Tá na Bíblia? Lógico que tá. Cadê? Assim, aqui, Na sua. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pera aí, vamos ver agora. Eu agora. sou o Senhor teu Deus e te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e te encherei. Aonde que tá? Salmos 81. Aqui, tá mentindo. Tá vendo? Você acha que eu inventei? Eu inventei. Eu achei que eu tinha inventado, mas alguém inventou primeiro. Eu pensei que Deus tinha falado isso só pra mim. Devolve a caneta. Já tá aqui, já. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O Douglas entrou num ponto agora que é interessante. Que ele falou assim, cara... boca que cheirei de comida. Que ele falou assim com um ponto que é interessante. Qual que é a visão da igreja, né? Qual que é a visão do ministério que você está debaixo, Isso né? é importante. Sabe que a pessoa esses dias fez uma pergunta pra mim? Qual que é a importância de eu estar dentro de uma igreja? De eu estar debaixo de uma cobertura? Uma vez falaram assim... Uma vez falou assim... Não pegar frio. Não, é interessante porque... Hoje tem muitas pessoas que falam assim, cara, vou servir Jesus em casa. Tem gente pregando isso. Isso é ruim. Não, mas assim, uma vez eu falei com a pessoa, eu falei, Nossa, cara, totalmente. eu falei assim, a pessoa falou pra mim, não, se Deus tá comigo, por que eu vou pra igreja? Eu falei assim, você crê? Deus é que me Você crê salva. que aqui é a palavra de Deus? A pessoa crê. Eu falei assim, você vai ver vários versículos onde a comunhão é o que o Senhor preza. Por exemplo, você vem em Salmo e fala,
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um movimento que você faz quando vai. Por exemplo, Asaf, quando ele canta e fala assim, Salmo 71, que ele fala assim, meu, quase me desviei olhando pros ímpios e para os bens dele. Mas quando eu fui para sua casa, os meus pés eu se dobrei, meus pés se viraram. O Senhor veio sobre mim e caiu aquela consciência para ele. Falou, meu, eu não preciso de nada disso, eu tenho o Senhor. Então, assim, a importância de você estar num corpo, num corpo, por exemplo, o livro de Tiago, que ele fala assim, ó, orai uns pelos outros. Se você está em casa, você tem uma necessidade. Fala, meu, eu tô com dor, eu tô chateado, eu tô triste, eu vou orar. Só que muitas vezes um irmão ali, ele fala assim, ó, irmão, posso orar por você? E a palavra de Deus fala assim, que um fortalece o outro. Jesus manda caminhar de 2 em 2. Até mesmo em Lucas 10, né, que ele fala assim, na grande comissão, que ele fala assim, ó, separei 70. Uma coisa que a gente conversou na escola evangelística. Eles têm 70 pessoas. Por que ele não mandou por 70 caminhos? Ele mandou por 35 caminhos. Se você pensar bem, você fala, não, 70 caminhos, eu vou alcançar mais pessoas. Mas Jesus falou, não, eu quero de 2 em 2. De 2, por quê? Se um precisar, o outro está lá para ajudar. E a igreja é para isso. E o profeta falou um negócio interessante sobre qual que é a visão da sua igreja. Qual que é a visão da sua igreja? Então, assim, uma vez eu encontrei um cara que o cara falou assim, meu, eu não posso tocar cavaquinho na minha igreja, que não sei o quê. O cara falou lá que é... Vem pra cá que eu Eu falei pra ele, eu falei assim, cara, você tá lá nessa igreja, você crê que Deus te colocou lá? Não, eu creio. Eu falei, você se submeteu? Eu falei, cara, então se submete. Mano, não, você se submeteu à doutrina. Então o que Paulo fala? Obedecer à doutrina. Isso. Que você está servindo. O maior problema das pessoas hoje é que elas gostam da igreja, gostam dos pastores, mas não gostam dos ensinamentos, das doutrinas da igreja. Até vieram me perguntar isso também, por que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Falei, cara, você quer ficar lá? Você tem 2 opções, ou você fica e aceita a doutrina, obedece, ou você procura um outro ministério, que você vai se sentir melhor. Mas se você respeita. Você tem que respeitar as doutrinas. Né? A visão celular, eu amo a visão celular, mas tem coisa que eu também não concordo. Mas eu aceito, cara. Aceito, aqui, vamos lá e vamos Você coloca numa balança, você vê que os benefícios é bem mais que os malefícios. E, cara, todo o corpo, na sua empresa vai ter coisas que você não concorda, na sua família vai ter coisas que não concorda. Até na gente mesmo. Na gente mesmo. Não, tem coisas que a gente não concorda em nós. Por exemplo, às vezes o cara olha a barriga, não concorda com a barriga. Olha o cabelo, não concorda com o cabelo. A Dani, minha esposa tá assistindo? A Dani... Tá, né? Acho que não sei não. Ela é a única coisa que eu concordo. Ó, meu primo velho tá aí, ó. Então, o que acontece? Tem muitas coisas que nós não concordamos com nós mesmos, mas são necessárias. Por exemplo, quem aí gostava de comer verdura, de comer coisas... Quem gosta de comidas saudáveis? Ninguém, né? Mas tem alguns alimentos que são necessários, tem algumas coisas que são necessárias, que nem... Você pode falar até um pouco agora, vindo para a área da disciplina, do trabalho que você faz na área da educação física. Por exemplo, que é algo que as pessoas também têm dificuldade, mas você pode se comparar, né? Você pode se comparar. A saúde de uma pessoa que faz exercício físico... Eu já mudei, né? Para outro lugar. Não, né? mas... É que eu tô querendo trazer um ponto que ele tem cabimento para falar e eu já não tenho tanto cabimento para falar. Tem um cabimento Dá pra apoiar já. Então, aí você... pode falar, pastor. É exatamente isso, mano. Se a gente for trazer para a área da saúde, que nem uma vez me falaram assim, pô, mas é legal correr e tal, 20 km. Claro que não, cara. Minhas pernas dói tudo, minha perna dói, minha coxa dói, joelho dói, tudo dói. Mas é pensando no quê? No futuro, pensando lá na frente. Você pega, tem um menino que trabalha comigo de uns 28, 29 anos. Cara, ele faz o que eu faço com 38. Eu não faço. Não, mas aí se você... O que eu queria que você fizesse? Um comparamento não existe. Uma comparação entre o reino, quem entra e está dentro de uma igreja, dentro do reino de Deus, e uma pessoa que não está fora. Você pode fazer essa comparação. Sim. A saúde emocional é melhor, às vezes. Sabe uma coisa que motiva, que você entrou nesse lado da corrida e eu já indo nesse viés? Lembra que você postava assim, posta que motiva. Posta que motiva. Quantas pessoas foi pra corrida você postando só isso? Posta que motiva. Nossa, cara, tem muitas pessoas que já veio me falar. Tem gente que me chama de... Maratonista. O cara que encontrei na célula, lembra? Não é meu influenciador, como que fala, mano?
Bilingüe. Deixa pra lá. Como se fosse com aquela pessoa que... Personal trainer? É como se fosse isso, né? Essa palavra. Coach? Não, deixa pra lá, eu esqueci a palavra. Mas ela Quase. as pessoas agradecem. As pessoas agradecem, porque motivou. Tem gente que fala, meu, você posta aquela foto suado e tal, não sei o quê. Mas quantas pessoas você acha Não, o Andrew mandou calar a boca ali. Mas quantas pessoas vocês acham que nós alcançamos fazendo evangelismo e postando? Quantos evangelismos nós fizemos e não postamos nada? Você sabe que eu tava vendo esses dias um podcast do Primo Rico, eu acompanho, e eu tava vendo o Roberto Justus. O Roberto Justus, cara. Achei da Roberto hora, eu Justus. queria ver, não vi. Sabe que tem uma frase que ele falou, que é interessante, que ele falou assim, cara, Você está demitido. não adianta fazer, você tem que mostrar. Né? É porque a gente tem um aprendizado que vem na linha do que você está falando. A gente tem um aprendizado que, eu não vou mostrar para não aparecer, para não expor, para não sei o que lá. Mas tem pessoas que tem que ser alcançadas. O cara é gênio da publicidade, o cara é... olha aquele cara eu tive um mentor ensinando isso, a você fazer e mostrar, fazer e mostrar. Eu tive um mentor que ele é diretor da Record, esse mentor que eu tive. E eu fazia muito trabalho para ele, muitos projetos. E, cara, eu entregava na mesa dele e não falava para ninguém. Ele falou assim, cara, qual é o maior? O tamanho do ovo do avestruz ou da galinha? Eu falei, do avestruz. Aí ele pegou e falou assim, mas quem aparece mais quando tá botando ovo? Eu falei, a galinha. Ele falou assim, então, o avestruz ele coloca a cabeça dentro da terra. Ele põe o ovo dele e você nem vê o barulho. E a galinha quando vai botar um ovo? A barulheira que ela faz. Começa a fazer barulho nas coisas que você entrega. Começa a fazer barulho nas coisas que você entrega. Porque pode atingir outras pessoas. E a gente começou a fazer. Eu tô Imaginando, eu fico imaginando já de uma galinha botando ovo. Tô imaginando. Não, mas é isso, cara. Mas é verdade, O mentor da Record, cara, falou isso pra mim. Então, cara, vamos começar a mostrar. E quantas pessoas... Quantas pessoas não foram atingidas pelo um vídeo? Verdade. Visualizações, 6.000 pessoas, cara. Foi do galinha. No Instagram dos sucessores do trono. 6.000 pessoas viram lá. O quê? Pô, esse cara não tá acompanhando não. O Rios, cara. Ah, não, eu não vi o Marquinhos, mas assim, querendo ou não, esse negócio, eu vi aquele do... Eu sempre pensei assim, por exemplo, assim... Que horas são? Você fica meio cabreiro de postar, por exemplo, assim, a gente postar o evangelismo, não sei o quê, eu fico meio cabreiro, assim, às vezes, de postar alguma coisa no tipo, assim. Só que, querendo ou não, eu consumo algumas pessoas que, querendo ou não, me ativam e me motivam. Exatamente, mano. Esse é o motivo. Ó, teve uma vez que eu postei uma corrida que eu fiz, e eu fiquei mó felizão. Foi a corrida que eu tinha feito com mais longitude e tal, eu postei todo feliz, e a pessoa colocou assim pra mim, por que você fica postando? Você quer se exibir? Falei, lógico, né? Senão eu não postava. Eu pensava, Mas vai contar sua vida, Mas o foco não é esse. Depois eu fiz um vídeo, eu falei, por que eu posto? Porque da mesma forma que eu vi uma pessoa, que é a Soninha, a corredora, se ela estiver assistindo aí, um forte abraço. Da mesma forma que eu via as postagens dela, ela correndo, ela se treinando, se dedicando, me motivava, eu falei, eu preciso postar para motivar alguém. Então é a mesma coisa, poxa vida, deixa eu te dar uma palavra, cara, vai lá, grava um vídeo. Compartilha, posta, né? Grava um vídeo e posta, coloca lá no status lá, Hebreus 10, 11. Sabe? Faz alguma coisinha, mas posta. Enchei a boca. Motiva alguém. Enchei a boca que eu te encherei. Então é interessante, se a gente não mostrar, que nem por exemplo Jesus mostrou, mano. Quando ele andou sobre as águas. Ô Pedro, aqui eu estou sobre as águas, vem também. Pedro foi, Pedro andou. Então a gente tem esse papel de mostrar mesmo. De expor, né? Acho que o evangelho é isso. O evangelho é a exposição. Eu vi um vídeo lá, vocês orando aqui, o pessoal orando antes de sair pra rua, pra evangelizar, vocês orando, tal, os vídeos passando assim. Eu falei, cara, que bacana, mano. Que bacana. Tem que ser assim, tem que mostrar mesmo, tem que mostrar. O inimigo mostra as coisas que ele faz, por que a gente não vai mostrar o que Deus tem feito? É verdade, acho que a gente fica muito travado nas coisas do reino de Deus, enquanto as coisas do mundo estão avançando, né, cara? Aqui, ó. É o fofo. O apóstolo Melca, o apóstolo Melca, o homem de Deus. Não, mas deixa eu perguntar, antes da gente entrar no outro, deixa eu perguntar pro
pro pastor, assim, por exemplo, o pastor ele tem uma caminhada no louvor já bem considerada, né? Bem considerada. Assim, qual experiência assim que é marcante para você, que você viveu no louvor, assim, no sentido assim, meu, o louvor foi um diferencial aqui que eu recebi algo Virou de uma Deus. chave, Tipo uma experiência marcante que você teve. Uma experiência marcante. Cara, porque o louvor é marcante todo domingo, né, cara? É diferente. O louvor, ele é algo, cara, eu não sei explicar, mano. Eu não sei explicar. Eu vim do mundo como músico, né? Uhum. E entrei pro louvor, eu saí daquilo de uma forma, entrar pro louvor e não ganhar um centavo. Mas a questão espiritual é marcante o tempo inteiro. Uns 5 minutos que você pega o violão na sua casa, toca um louvor, é marcante. Mas tem algo que eu vivi que foi sobrenatural no louvor. Tem um louvor que a gente toca de celebração, não sei se vocês se lembram. A gente toca de celebração, sempre é aquele Sou Livre, né? Não é esse de Sou Livre, não, do David Kina, que é uma bênção, mas eu não aguento mais. Mas é o outro Sou Livre. Porque ele foi escrito por mim. E eu levei 1 ano para fazer aquele louvor, mas eu não fiquei 1 ano fazendo. Um determinado dia eu ia tocar e o Espírito Santo falou assim para mim, não toca hoje. Eu achei estranho, né? Eu falei, poxa vida, não é para mim tocar. E eu fiquei com aquela luta, quero tocar, mas não é para tocar. Falei, amém, não vou tocar. E não subi no altar para tocar. De última hora, simplesmente o violão ficou lá e eu não toquei. E aí a pastora Dani, minha esposa, linda, amada. E quem tocou? Não, foi guitarra, baixo. Tá, menos o violão. Menos o violão. Teclado, guitarra, baixo. Isso. E aí, então, ela começou a liberar umas palavras e eu escrevi. O Espírito Santo falou assim para mim, escreve o que ela está falando. Eu escrevi. Quando eu acabei de escrever, eu levei para a pastora Simone, na época era minha líder. Eu falei, Deus mandou escrever, eu escrevi. Ela, o que é isso aí? Eu falei, não sei, Deus mandou escrever, eu escrevi. Ela, tá bom, então guarda. Eu coloquei dentro de uma Bíblia que minha mãe me deu. Sabe aquelas Bíblias assim, que quando você abre assim, cai uma folha para um lado, a capa para o outro. Foi tipo uma foto antiga. Tipo essas fotos da avó. E eu peguei e guardei esse papel onde eu escrevi algumas coisas, gravei, escrevi e guardei dentro da Bíblia. E é uma Bíblia que eu não uso. E a Bíblia ficou lá. E um certo dia eu estava assistindo uma televisão em casa, tinha acabado de adorar com meu violãozinho, guardei. E assistindo uma televisão em casa, não me recordo o que eu estava assistindo, começou a cair na TV, parece uma loucura que eu vou falar, mas na televisão começou a ter, sabe quando acaba o filme? Sim, começa a subir os nomes, né? Na TV começou a cair as notas musicais, mano. Caraca. E eu fiquei olhando pra TV e falei, Dani, pega meu violão. E ela correu, pegou meu violão, e eu comecei a tocar e cantar, e tocar e cantar, e daqui a pouco eu lembrei de uma folha, o Espírito Santo falou assim, lembra aquela folha? Cacei essa Bíblia para achar essa Bíblia, profeta. Cacei e achei. Quando eu achei que eu peguei a folha, tava a composição inteirinha da música dele. Eu só terminei uma coisinha ou outra e as notas que caíam foi a nota que compôs essa canção. Caraca. Que é a canção que a gente toca aí praticamente na volta dos encontros. Então essa foi uma das maiores experiências. Eu ia cantar a música, mas essa mesmo, não, mas eu queria também fazer uma pergunta pro profeta. Pra mim? Pera aí, antes de você fazer a pergunta, a gente queria pedir pra vocês. Tem muita gente chegando depois. É porque assim que acontece. Eu vou te explicar. Tem gente Vamos falar de ômega 3. Não, é porque assim, tem gente que entra, tem gente que sai, e às vezes a informação que a gente deu há 1 hora atrás, a pessoa que chegou agora não tem. Então a informação que a gente queria dar pra vocês é a seguinte: nós vamos estar aqui agora a partir de toda sexta. Então toda sexta nós estaremos aqui, ou trazendo um convidado, ou nós mesmos, ou alguém com testemunho, com uma palavra. E aí a gente queria convidar vocês para fazer o quê? Ir lá e seguir o nosso Instagram da mesa, porque futuramente essas lives elas serão transmitidas através do Instagram também. Então Instagram, YouTube, simultaneamente. E aí a gente precisa de que você que está assistindo aqui esteja inscrito lá, esteja seguindo lá, para que você receba também o nosso material aí, né? Então, toda sexta-feira nós estaremos aqui sempre com uma palavra, sempre com uma direção. Tem um comentário aqui. Não, deixa eu dar uma moral. Minha mãe tá assistindo aí, Sua mãe tá assistindo? Não, minha mãe. Maravilhoso. Minha irmã também. Sua irmã também? Pra minha mãe.
Não, vou fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Quando você recebeu a profecia do seu chamado e quando você entendeu que você era profeta? Quando te tocou assim, você falou, cara, eu sou isso mesmo. Olha quem foi que falou a primeira profecia. Quando eu pisei na igreja, primeiro dia que eu coloquei meu pé na igreja, veio esse camarada aqui, ó, falando pra mim e pra minha esposa, vocês são pastores, casal de pastores. Eu nem já. Cara, palhaçada logo cedo. Cheguei hoje. ele tá de onda comigo, velho. Então agora eu vejo que tu és profeta mesmo. Amém. Cara, eu acho que assim, eu acho que faz parte de uma missão de Deus, né? O chamado de cada um. E que a gente, muito do que as pessoas falam, é igual se ouvir sua voz no áudio. A sensação é a mesma, né? Você já ouviu sua voz no áudio? Mesmo? Já. Não, é estranho você tá falando. Não é estranho? É estranho. Tipo assim, você ouvir sua voz no áudio. Eu acredito que você olhar pra você e se imaginar digno de ter algo assim em Deus é muito profundo. Não, Sim. é verdade. Então assim, com muito zelo no meu coração, eu sou feliz de carregar esse ministério. Eu reconheço um ministério maravilhoso, mas que eu aprendi, cara, no dia a dia, através do meu líder, através da minha líder, né, que é a Elaine, o Melk, me ensinaram bastante. Vai crescendo. E assim, é como você falou, cara, tem coisas que agora eu vou tentar fazer um misto aqui. O pastor na corrida dele. Hoje pro pastor, qual que é o seu número? Onde você tá? De tempo, de quilometragem, Seu passe médio, no caso. Tá em 24 quilômetros em 5h30. 5h30 minutos? Por exemplo. Por quilômetro. Por quilômetro. Como que é? Peraí. 1 quilômetro ele faz em 5h30. Hoje a minha média é 24 quilômetros. 1 quilômetro? 24 quilômetros e cada quilômetro eu faço em 5 minutos. Papalégua. Então vai vendo o seguinte. Eu e o Danilo somos dois sedentários. Dois sedentários. Eu tô sedentário. Mas vai vendo o seguinte. Eu era atleta. Não, mas vai pensando o seguinte. Pra você, se você falar isso pra mim hoje, se eu falasse pra você assim, pastor, quantos quilômetros você corre em 11 minutos? Né? Quantos metros você corre em 11 minutos? Aí você vai falar lá, eu corro 3 quilômetros em 11 minutos. Pra mim, que não corro, é um absurdo. é um absurdo. É um absurdo. Só de falar, eu cansei. Eu tô respondendo a tua pergunta, eu vou explicar. Agora, por exemplo, pro pastor que foi lá, treinou, se esforçou, foi na chuva, foi no sol, foi cansado. Às vezes ele postava coisa que eu não acreditava. Mas tão o que frio da pega que tá correndo, cara. Hoje deu um O que longão, acontece? Eu tenho um herói. Agora nós vamos para a Bíblia. Porque a Bíblia fala que a quem você alimentar mais, esse será fortalecido. Ou o espírito ou a carne. Então, trazendo para a Bíblia, o ministério que Deus nos deu, eu faço comparação com a corrida que ele faz. O tempo me fez entender e exercitar o dom que Deus me deu. O tempo, a dedicação, o esforço, a busca, o interesse. Então tem muitas pessoas que querem ter um ministério, mas não querem pagar o preço por aquele ministério. E acabam que ficam assim, achando que os ministérios que Deus nos dá e dá para pessoas que estão em evidências são de graça. E não é de graça. É como eu falava para o pastor, você correr X, Y quilômetros, tantos metros, em tanto tempo, é fácil? Não é. Mas é um preço. Então, quando ele está lá, ele falou, eu posto, algumas pessoas questionam, outras não. Quando ele está lá e não posta, que é o dia que às vezes ele está cansado, que ele não quer ir, ninguém está vendo ele. Só ele e o próprio Deus no esforço dele. Então, terminando minha conclusão, que eu falo pra caramba. Eu hoje tenho exercitado o dom que Deus me deu. E é incrível que o dom que Deus nos dá, quanto mais você exercita, você vai crescendo nisso. Você cresce. E é natural. Sua fé vai aumentando. E acontece natural. E o que acontece? Não que a gente chegue a um ponto de usar o dom que Deus nos deu. Não todos merecem. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Que é um exercício de fé, de palavra, de renúncia, de entrega, de acreditar. E um dia eu entendi isso
No sentido de que, cara, para que servem os dons espirituais dentro da igreja? Para que serve a corrida do pastor lá na corrida dele? Para fortalecer o corpo dele. Para trazer saúde para o corpo dele. Então, quando eu entendi que o meu dom, o meu ofício, traria fortalecimento para o corpo de Cristo, traria saúde para o corpo de Cristo, eu fui buscar em Deus essa força, essa vontade de buscar e de crescer. Já teve momentos de dúvida, de questionamento. E de você falando de dúvida, nós tivemos uma conversa bem informal, eu, você e o Danilo uma vez, e você falou assim, cara, teve uma época na minha vida que eu tive que mostrar postura e pulso firme, porque as pessoas te comparavam com outros profetas, mas você falou, cara, eu tenho uma identidade, eu sou o profeta Daniel. Esse momento aí, eu acho que você se... O que acontece? Quando a gente está começando, você falou da Soninha. Você falou, olha, eu quando comecei a correr, eu via a Soninha. Então a Soninha passou a ser uma referência pro pastor. Essa era a palavra. Referência. Entendeu? Uma referência. E a gente falou coach. Uma referência. Falamos Uma jacaré. referência pro pastor. Ouro branco. E no ministério, e no nosso ministério, você que está aí nos assistindo, todos têm um ministério, todos têm um chamado, todos têm um dom. Amém. E todos têm um propósito aqui. Ninguém está à toa. Só que você precisa pegar referências e por um tempo você vai seguir naquelas referências. Em outro tempo, aquelas referências elas vão ser trocadas e você vai crescendo em Deus. Então, quando eu comecei lá atrás, a minha referência, que eu uso até hoje, era a apóstolo Elaine, era o apóstolo Melk, era o profeta Juliano, né? Então, eram pessoas que exerciam esse dom que eu fiz. Depois eu fui lá, fiz 2 cursos lá em São Paulo, no Ágape, de 1 ano, de 6 meses cada um. E aí eu fui ver que o ministério profético ele era muito mais do que só uma profecia, né? Só uma profetada, que ele tinha um objetivo, ele tinha um... Então, quando você busca... Você tem um chamado e você investe nesse chamado. Quando as pessoas falavam assim pra mim, pra que você tá indo fazer curso de evangelista? Pra que você tá indo lá do outro lado pegar um certificado? Não, cara, eu tô investindo no chamado. Você investiu no seu chamado. O que acontece, o Douglas? O chamado ele não é só para nós. Sim, é para edificar. Entendeu? O chamado ele é para outras pessoas também. Exatamente. Então, o que as pessoas se perdem é exatamente aí. Achar que sem elas o negócio não vai acontecer. Sem elas Deus não vai fazer. Não, Deus precisa da gente. Deixa eu falar para você que tá aí. Deus precisa de você. Mas você também precisa entender que você precisa muito mais dele. E que o reino precisa de você também. E que Deus precisa... Como eu posso explicar isso? Pastor, eu fico dando voltas. Deu Mas para nós, para ele ver o que acontece. Para concluir, você que tem um chamado, cara, busque em Deus exercer esse chamado. Sabe? Busque em Deus trabalhar nesse chamado. Ah, mas um dia, Danilo falou, um dia as pessoas entristecem, as pessoas nos aborrecem mesmo. As pessoas falam, você vê, eu vou contar até um testemunho, um caos, né? Antes de você contar esse caos, deixa ele ler para que serve os ministérios ali. Vai. É só o 11 aqui? O que ele colocou cada ministério. 4:11, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Continua? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pronto. Exatamente. É isso que você falou. O seu chamado não é para você. Não é para nós. É para a igreja, é para a comunidade que você serve. Para edificar um corpo. Em tudo. Até mesmo no Ministério de Louvor, eu falo isso pelo... Danilo já foi do ministério, ele sabe que... Rebelde. Eu prego muito que a gente não está ali simplesmente para fechar os nossos olhos e adorar a Deus. A gente está ali para conduzir uma igreja a adorar a Deus. Então não é para mim. Para mim é o meu secreto. Para mim é o meu quarto, eu fecho a porta, ali é para mim. É eu e Deus. Tá entendendo? Ali é para mim. Mas quando se fala de corpo, quando se fala, por exemplo, de profetizar, você não vai se trancar no quarto e falar, ô Senhor, Então assim, quando se fala de profetizar, quando se fala de evangelizar, quando se fala de pastorear, não é para mim. É para o corpo de Cristo, é para o crescimento da igreja. Você vê, né?
Vamos para Jesus. Eu estava estudando hoje algumas curiosidades. Estava estudando hoje algumas curiosidades de Jesus, né? Que eu coloquei lá algumas curiosidades. Você colocou na onde? No Google. Curiosidades de Jesus. Você tava avulso hoje. Hoje você tava avulso. Não, porque assim, eu sou um cara curioso. Eu nem vou te falar o que eu estava assistindo ontem para não influenciar as pessoas a assistirem, mas eu estava aprendendo um pouco sobre a igreja luciferiana. Coisa boa. Então, por exemplo, a gente tem que estar ciente. Não antenado, você tem que abrir um leque. Eu posso falar pra você, ó, rapidão, te interrompendo. Eu passei a noite inteira junto com o apóstolo Evandro assistindo um vídeo de candomblé, essas coisas. Então. Nada contra. Mas o que acontece, pastor? Eu gosto de assistir. A gente precisa aprender. Exatamente. A pessoa que está na igreja, principalmente quem tem ministério, ela precisa aprender. É o que o Douglas estava falando. Cara, ele precisou ir lá em São Paulo. Eu também fui lá em São Paulo. Cara, investe. Senta. Né? Às vezes é difícil e às vezes é pouco tempo que a gente tem. E a gente pensa que não, mas, cara, que a gente iniciou falando de evangelismo e tem algumas pessoas que, se você for abordar, elas te põem no bolso. Em nível de conhecimento, em nível de Bíblia, em nível de... livro, né? Que leu a Bíblia toda. A gente tem que em nível de conhecimento. Quanto mais conhecimento, pensa o seguinte, cara. Hoje, pastor, quantas medalhas você tem? Porque eu estou usando o exemplo do pastor porque eu admiro. Eu falo que eu admiro e eu quero... Você é um sedentário, né? Acabou comigo. Eu admiro. Domingo tem 20 mil família. Vai vendo. Fala pra mim de um percurso que você fez e você ganhou uma medalha. Fala aí um número de percurso, pra pessoa que tá lá assimilar. Meia maratona de São Paulo. Quanto 21 quilômetros. Qual era o desafio? Era correr os 21 quilômetros. Você foi pronto para correr quantos quilômetros? Cara, nesse eu fui pronto para correr os 21 quilômetros. Os 21? Exatamente. O que acontece? O que eu tô falando para você? Se joga 22... A gente precisa estar pronto para os desafios que o reino e o evangelho põe sobre nós, gente. Não dá mais pra gente... É como eu falei. É uma ferramenta importante? É importante. Você chegar lá com um panfleto. É legal. E tem algum público que você vai alcançar. Mas talvez o resultado não vai ser o mesmo de que você chegar lá, sentar, falar, eu quero tomar um café. Nós vamos tomar um café, nós vamos ler a palavra, aí eu vou vir aqui na semana que vem, aí eu vou te ligar na outra semana, aí você vai fazer um acompanhamento. Então o que acontece? O problema das pessoas hoje dentro da igreja, e agora eu quero ser profeta para falar isso para você que está aí nos assistindo, é que elas querem um evangelho pronto. Tá? Um evangelho de facilidades. Um evangelho que... Eu vou na mochila da solução. Exato. Você tem noção, eu vou na sua costas. Um evangelho que se a gente não tomar cuidado, a gente está pior do que a pessoa que está lá no mundo. Você entendeu? Então, assim, precisa se esforçar, precisa abrir a mente, precisa abrir o coração, precisa conhecer. Né? Por que eu falei algumas curiosidades sobre Jesus? Eu tenho curiosidade, cara, de aprender mais de Jesus. Porque quando eu falar com alguém de Jesus, eu tenho que saber um pouco do que você acredita. Do que eu acredito. Não, eu acredito que isso vai me salvar e eu não pesquiso, eu não estudo. Eu acredito que isso vai... Eu vivo isso, sabe? Eu acredito que isso vai me levar para a eternidade. Tipo assim, quando você vai olhar para Jesus, você vai ver que ele era um cara como nós. Você entendeu? Como eu? Ele era um cara como nós. Ele era um cara como nós. Como nós no sentido de quê? De vida. Mas quando você vai olhar para o nível de conhecimento, para o nível de entrega, para o nível de busca, é um cara que nós queremos ser. Entendeu? Eu tava falando do The Chosen. Já assistiu The Chosen? Não. Cara, olha o que acontece. Ele fez um culto. Não, ainda não. Ele fez um culto. Jesus, ele fez um culto o dia inteiro. Nós vamos até as 10? Que hora? Ele corta. É porque eu tô olhando aqui já 9. Até 10 horas. Então nós vamos até as 10. Dá tempo de compartilhar ainda. Não, o que acontece? Ele fez um culto, ele curou pessoas, operou os prodígios e maravilhas, e acabou o culto e ele foi para a tenda dele. O que ele foi fazer?
Ele foi orar, cara. Orar. Ele podia dormir, ele, cara. Nossa, Eu já servi Deus o É dia uma inteiro. cena assim que, mano, mexeu comigo. Ele Aqui, ó, mandou ele aqui, ó, sai do- The Chosen. The É Chosen. o que? Um documentário? Não, é uma aplicativo série que que- você é. baixa no Explore ou naquele negócio de baixar aplicativo. Você coloca lá The Chosen e baixa e tem é uma série que tem uns 8 capítulos a primeira e 8 a segunda temporada. Muito legal. Eu acho que Sobre o quê? sobre Jesus. Sobre Jesus. De uma forma The de- Chosen, se eu não me engano, é o chamado, né? Nossa. É que quando Jesus chama os discípulos. E eu vi top. aquele cara do Jesus Cop comentando sobre essa série que, por exemplo, a Bíblia ela faz a Bíblia ela deixa algumas lacunas assim como um livro, né? E o The Chosen ele vai preenchendo historicamente isso aí. E ele traz bem humano assim os personagens, tipo assim, Pedro enrolando os outros, brigando antes de Jesus chamar ele, brigando com os outros, saindo na mão com as pessoas. E deixar um personagem bem humano, assim, né? Baseado na história. Eu acho legal esse seriado, porque assim, essa cena que mexeu muito comigo, ele tá lá curando as pessoas, uma fila enorme o dia inteiro. Aí os discípulos começam a se revezar para ajudar. Aí fica lá sentado na fogueira e volta e ele não para. Quando já tá, tipo, já foi todo mundo embora, já tá tarde, de madrugada já, ele volta assim, cansado. Aí, e o pessoal discutindo. Não, porque eu sou melhor que você, eles discutindo, ele entra. Shalom. Aí ele entra na tenda, o que eu faria? E ele começa. Esse é quem? Jesus. Jesus. Aí Jesus chega e entra na tenda, aí o pessoal só fica ouvindo. Ele fala, Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado que o Senhor se fez presente. E ele começa a orar ali. Então, às vezes, o que Cansadaço, acontece? sabe? Às vezes você tá num culto cheio de poder, você tá num culto abençoado, aí você vai pra cá e fala, não, eu já tive bastante de Deus. Você não se preocupa, às vezes, eu pelo menos, eu não, né? Tipo, tá num culto, isso aqui, porque eu tenho o meu horário específico. Então, eu chego do culto, eu vou ver uma televisão, vou comer um negócio, não sei o que, não. Toda vez que ele acordava, outra coisa muito interessante, todos os discípulos acordavam, eles levantam a mão e começam, Shalom, Adonai, não sei o que, falar com Deus, né? Então, assim, você vê Jesus, a figura humana dele, sentindo fome, sentindo sede, sentindo angústia, só que, e ele separa, você vê ele se separando para orar. Não, eu vou chamar os discípulos, antes eu vou orar. Não, vou lá para o monte, eu vou orar. Eu vejo o livro de Lucas, relata muito isso. Jesus foi ao monte orar. Jesus passou a noite orando. Então, assim, você vê assim, você fala assim, não, Jesus era um homem como eu e você, assim, mas você vê assim, se ele era um homem como eu e você, ele se separava para orar, por que eu não, né? É a curiosidade que você falou. Eu tenho curiosidade de como Jesus era como homem. Eu sigo um Jesus, mas quais eram os passos dele? O que ele fazia? O que eu tava vendo até uma das curiosidades que eu vi é que ele é muito respeitado no Alcorão, cara. Sim, ele sim. é muito citado no Sim, Alcorão, muito respeitado e tido ali acaba sendo um destaque maior do que o próprio outro camarada lá do Não, eu conversei com um islamismo. muçulmano e eu falei sobre Jesus. Eu falei assim, eu falei para um muçulmano, eu falei assim, Jesus ele é a salvação. Ele falou assim, não, eu creio em Alá, eu creio em Maomé que vai me levar. Ele falou assim, eu não estou desmerecendo Jesus. O Alcorão me assegura, se eu não creio em Jesus, eu não sou salvo. Só que a salvação não é por intermédio de Jesus. A salvação é intermédio de Alá. Eu não preciso de um intermediador. Então eles colocam assim, como Jesus como se fosse um profeta como Elias, assim, só que num patamar acima. Porque eles falam, eu comecei a falar com o muçulmano sobre a volta de Jesus. Não, é a volta de Jesus. Ele falou assim, não. Diz que tem um lugar, nessa Mesquita. curiosidade que eu vi, tem uma tumba do lado lá para eles esperando sepultar, algo do tipo. No final, que eles falam que no final Jesus vai ressuscitar junto com os outros pessoas, como outros profetas, e ele vai vir junto com Alá para pegar, assim, mas assim, eles têm uma visão apocalíptica um pouco diferente, mas eles creem sim muito em Jesus. Mas voltando pro assunto que a gente tava, antes dele cortar de novo. Você deixou o spoiler aí, né, do The Chosen. Não, The mas Chosen, a série é... Não, e eu achei legal porque que é no aplicativo. Porque assim, se eles colocam. O cara tava explicando, se eu coloco na Netflix, na Amazon, os criadores. Pode estar Aqui, ó, pro céu. achei que eu tava procurando. Os criadores do The Chosen, eles iam limitar, né? Tipo assim, não, eu quero que faz assim, quero que faça assim. E eles deixaram um aplicativo para não ter limitação, para eles fazerem do jeito que eles querem, né? Isso aí eu acho que é muito fiel à Bíblia, assim.
Interessante, né, meu? Aqui, ó, uma curiosidade. Bem do lado da tumba de Maomé, o principal profeta do islamismo, existe uma sepultura reservada para Jesus Cristo, que também é reverenciado como profeta pelos muçulmanos. É igual você falou, ele é visto lá como um profeta. Não, né? ele tem um respeito pelos muçulmanos. E é uma coisa assim que o país, os países de, ele fala cortina de ferro, né, que são controlados pelo islamismo, eles são, como é que se diz assim, a internet deles é bloqueada. É limitada. É limitado, por exemplo, lá no Egito colocam no Google assim, Jesus, aí coloca lá, profeta. Não Salvador, não tem as ou então assim, em outro lugar que se coloca Jesus, aí fala assim, conteúdo inapropriado. Não deixa. Então é restrito coisas assim. Não é igual aqui no política, mas Não, política não. Não, eu ia Não. falar. Bota lá que você Não, vai ver o que vai não, acontecer não. aqui. Política, Mas enfim, não. corta a política. Vamos. Mas é isso aí. Fala um pouquinho aí, pastor. Fala um pouquinho. Não, falar de chamado. Chamado. Você sabe quem foi a primeira pessoa que profetizou na minha vida que eu ia ser evangelista? Quem? Esse cara aí. O Oswaldo? pastor? Não. O Oswaldo. O Oswaldo. esse cara. Ele Já o voltou pra Oswaldo. lá? No meu Ele contou encontro, pra cara. ele. Ah, No meu pastor. encontro. Eu não lembrava, Eu lá do você final, me recordava. chorando. Aí ele vem, sai, abre todo mundo aí. Aí começou a profetizar, eu falei, Deus que é profeta. E assim, cara, eu nem sabia o que era. Tipo assim, a gente já andava, né, pregando e tal, falando, mas pra gente tudo era missionário, lembra? É. Não, é missionário, missão urbana, não sei o quê. Mas, cara, existe uma diferença, assim, do evangelista e do missionário. Você tem que fazer uma base pra esses caras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que eu identifico porque existem os ministérios que são de ofícios, né? Um evangelista de ofício para um evangelista comum. Por Meu, exemplo. eu gosto de fazer um exercício. Quando eu tô assistindo um filme, eu gosto de ver o protagonista, geralmente ele tem uma característica. E eu gosto de achar o ministério dele. Às vezes eu tô assistindo um filme que o cara pega, assim, de um soldado, ele pega o menino, ele guarda o menino, ele vai atrás, ele não deixa falar, mano, esse cara é pastor. Eu falei, esse cara é pastor. Aí tem um filme que o cara ele desenrola, ele começa a fala. Ele vai na padaria, fala alto, eu falo, mano, esse cara é evangelístico. Esse cara é evangelista. Então, assim. Faz esse exercício, é muito bom. Mano, eu acho muito legal. Por exemplo, assim, eu tô vendo assim, aí o cara arrasta uma multidão. Eu falo, mano, esse cara é um apóstolo. Esse cara é um apóstolo, olha o que acontece. Só que assim, e o que eu entendo que tá dentro de todo mundo, só que ninguém avisou pra ele. Ninguém chegou e falou assim, cara, você é um evangelista. Cara, eu tô vendo que você cuida. Ou então tem gente que gosta de explicar até a vírgula. Não, porque assim você fala, cara, você é um mestre, tá nítido. É, isso mesmo. Não Tá é? dentro da pessoa. Tá dentro da pessoa. Então, Mas assim, eu não te explico qual é o seu chamado, seu ministério. Você vai. Aí vem um doido e fala, você é evangelista, você é pastor, você é profeta. E aí você fala, cara, eu tô nessa linha aí, mas já tá dentro de não, cada você vê pessoa. que tem gente que tem o dom de arrastar os outros pra balada, pra não sei o quê, pra. Eu tinha Não, mas você, o profeta falou no início, que ou foi você que falou, não sei. Foi um dos dois. Passa o tempo, mas você falou, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já foi ungido, ele já te entregou algo lá. Foi o Danilo que falou isso. Então eu acredito que você já vem com esse chamado. Só que ele tem que florescer. Só que alguém e tem outra, que identificar. cara, a profecia sem posicionamento, ela é apenas uma palavra, em vão. Você profetizou, você é um evangelista. Se eu não tivesse me posicionado, ido atrás e aprendido, aí que eu quero chegar. ia ser só uma palavra. Deixa o cara falar. É aí que eu quero chegar. Igual o profeta. Eu acho assim, ó, voltando para a corrida, você me perguntou, me preparei para quantos na corrida de 21? Me preparei para 21. Entendeu? Não fiz 21, eu fiz 5, 10, 15, até chegar a 21. Então, assim, o chamado, ele é igual, mano. É um preparo. Tá entendendo? Você não nasceu abrindo a boca profetizando, o médico te pegou lá, deu um tapa, eu profetizo que eu vou contar. Não é assim. Então, assim, tudo tem um preparo. Tudo tem um preparo. Você, quando eu falei assim, Deus usou para falar, você é evangelista. Ah, então beleza, sou evangelista, então tá tranquilo. Ele falou. Um dia vai chegar. Ele falou, tá falando, né? Falou, vai acontecer. E não vai acontecer. A palavra fala assim, busque com zelo. Então, assim, é uma busca, é um preparo. Então, pô, eu recebi a profecia, eu tenho agora que ir atrás disso daqui. Preciso correr aqui. É como no louvor. Eu vou abrir um segredo aqui para quem não sabe dessa história. Eu odiava louvor do fundo do meu coração. Coisa pouca, assim. Coisa pouca. Eu odiava. Quando minha esposa colocava um louvor em casa,
eu ia pra rua andar de bicicleta, jogar bola. Grande Ezequiel. Eu só voltava depois que desligava o louvor. Caraca. E se eu voltasse e ainda estivesse tocando louvor, Você voltava pra rua. eu tinha uma amiga que falou, nega, posso ver televisão? Eu não queria ver televisão, eu queria desligar o louvor. E hoje eu sou ministro de louvor, hoje eu sou líder de louvor, hoje eu sou... A Universal. Hoje eu sou universitário. Então assim, tudo Pastor, atleta, corredor, eu sou. Então tudo é uma busca. Se você. Eu tocava cavaco, nunca toquei violão. Falei, entrei pra equipe de louvor sem saber tocar. Hoje eu toco. Meia boca também, né? Ah, você tá ligado, você conhece. É profissional. Então assim, tudo é uma busca. Tudo é uma busca. Quando você recebeu algo, quando você liberou sobre a minha vida que eu seria um pastor, de início eu dei risada, cara. Eu falei, o Daniel tá doidão. Pastor, mano. Só que aí as coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo, eu comecei a caminhar com pastores, eu comecei a ir todo o café de pastores em Itapevi, sendo que eu não era pastor, não era nada, eu fui aprendendo, eu fui desenvolvendo isso. Hoje eu sou pastor, hoje você é profeta, hoje vocês são evangelistas. Estão entendendo? Mas tudo veio de um processo, passo a passo. Vamos mandar uns abraços aqui? Eu queria só falar um... Quer falar alguma coisa? Não, você falando assim sobre o processo, uma vez eu lembro que eu tava na... Não, porque tem gente... Ó, eu tô observando aqui, ó. O Percy, tá aí, grande Percy. Ezequiel. O Ezequiel, meu Ezequiel truta, tá marreta Ezequiel, forte abraço, meu querido. Ô Ezequiel, precisa voltar aqui, Ezequiel. O Ezequiel tá aí, deixa eu ver quem mais. A Gorete, Douglinhas. pastora Nena. Bianca, o Douglas, meu cunhado. Valéria. A Valéria tá aí também. Quem que eu tava vendo aqui? Sabe quem tava aqui? A Dani Ferrer. E a Dani também, Dani minha esposa. A Dani Ferrer, Paulo. Dani Ferrer. Vai falar de finanças. Tá Dani, muito você, dinheiro. aqui você é Tá muito sempre dinheiro. Tá convidada. muito dinheiro. Pede pra Dani. Sempre convidada. Eu tava seguindo ela lá, umas instruções lá no Instagram dela, também sempre sai coisa legal lá, Dani Ferrer. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O apóstolo Melk, que deu uma passadinha por aí. E quem mais? Ezequiel falou. Percisão. Dá lugar pra Deus aí, pastor. Opa! Um abraço, Ezequiel. Deixa o cara concluir agora. Agora Vamos concluir o Vamos lá. raciocínio. Tá. O pastor estava falando sobre o pagar o preço, o processo. Eu lembro que assim, uma vez uma pessoa estava enferma na igreja. Eu já tinha orado algumas vezes já, né? A pessoa viu orando por outras pessoas sendo curadas. Sendo curado. Aí a pessoa chegou e falou assim, ô irmão, eu quero orar por cura também, igual você. Eu falei, amém. É que eu achei engraçado o jeito que ela falou, mas assim. Aí eu falei, amém, vamos lá orar. Aí tinha um irmão lá, né, que tava enfermo, a gente orou, a pessoa, em nome de Jesus, foi curado. E ela falou, eu tenho dom? E como é que eu faço agora? Eu posso já? Eu falei, você crê que Jesus pode? Eu creio, faz, mano. Assim. Aí nunca mais. Ela falou, irmão, nunca mais orei por ninguém. Eu falei, você nunca mais orou por ninguém? Nunca mais viu ninguém ser curado? Não, como é que é? Falei, bom, a pessoa quer orar por cura, quer ver os outros curados, quer ter o dom, mas assim, como você falou, não quer pagar o preço. Por exemplo, gastar tempo em oração, gastar tempo conhecendo Jesus. Né? E outra coisa, você abordar a pessoa na rua, que você vê nitidamente que a pessoa está enferma, eu falo, eu vou lá, eu creio no poder de Deus. Isso é difícil, ninguém quer fazer. Abordar um estranho e falar, tô vendo que você está enfermo, posso orar por você? Às vezes contar um testemunho é legal. Orei por uma pessoa na rua, Jesus curou ela, foi um milagre, foi bênção. É legal ouvir o testemunho, mas você ir lá, abordar um estranho que você nunca viu. Antes de eu ver cura física, eu orei por muita gente que não foi curado. Quanto tempo você ora pelo seu chamado, pelo seu dom de cura? Eu acho que já tem uns 8, 9 anos isso. Você pediu pra Deus? A primeira vez que aconteceu, eu estava num jejum, eu e minha avó, a gente fazia todo sábado. E Deus tomou ela e falou assim, estou derramando a unção de cura sobre você. Passou mês, eu não vi nada acontecer. Eu orei por enfermo, nada acontecia. Eu orava por enfermo e falei, não, mas Jesus falou. Eu orava para os outros na rua, nada acontecia. E o que aconteceu no último encontro com Deus? Cegos foi curado. Gente com a coluna ruim, gente ruim, muita gente foi curada em nome de Jesus. Sobre cura? Teve umas 8 pessoas, né? Foi, eu não lembro. Tem uma história que só nós vivemos essa história aí, que foi muito engraçado, cara. A gente evangelizando na rua,
Daqui a pouco a gente vê um cara com o pé todo entrevado, mano. Todo doido. Aí o Danilo falou assim, cara, posso orar por você? E essa gana dele de orar por cura. Eu falei, Danilo, ora pelo cara aí. Danilo orou. Cara, eu vi assim, o pé do cara começou a voltar e os dedos do cara ficou normal. Você sente dor? Não. Aí ele falou assim, cara, Jesus te curou e tal. Você quer aceitar Jesus? Ele falou, não, tô tranquilo. Ele curou o que ele quis. Não foi? E foi embora, cara. E foi embora. Quantas pessoas Chegando que tem... lá, já começa a não, mas quantas pessoas tem isso? Pô, nós fomos... Onde é aquela igreja que a gente foi longeão lá num congresso pra aprender mais de cura, mais de evangelismo? É lá onde era aquele... Pompeia, Moema? Não era. Aquela igreja daquele pastor que vem de longeão. Genor Duque. Não. Não, aquele... É do Braz. Não, Não, Sapopemba. Sapopemba. Nossa, é louco. Nós fomos pra lá aprender Nossa, sobre cura, longe. sobre evangelismo. E lá foi derramado uma unção sobre nós. Foi. Meu, de 500 pessoas que tinha, o cara chamou nós no altar lá e falou Foi assim, mesmo. vem aqui. E ungiu aí e falou assim, ó, vocês não sabem, mas A um gente dia ficou- vocês vão ser evangelistas, vocês vão operar nesse dom. Cara, isso faz 8 anos atrás. Foi? Uns 8 anos. E as coisas estão acontecendo agora. De 8 anos, cara. Mas por quê? De 8 anos atrás foi liberado sem se cruzar os Busca. braços e deixar Não, acontecer? busca. Nada, a gente... Busca, né? Eu oro até hoje, falo, Senhor, eu acho que não tá funcionando. Não tá legal. Mas quando é uma coisa que a gente entende, por exemplo, eu creio nisso, é algo que a palavra de Deus fala assim, que o Espírito Santo ele dá aqueles... dá como ele quer, dá como lhe apraz, né? Então, assim, ele fala, busca os melhores dons. É o melhor dom para você, que ele deu para você. Você vai olhar com aquilo com melhores olhos. E eu comecei a ler, buscar na Bíblia sobre isso, estudar sobre isso, ler e falar, não, na onde que fala sobre cura? O que fala sobre cura? Como é que ora por um enfermo? Como é que... Então, começa a buscar isso. E às vezes que nem a pessoa chegando em mim e falou, eu quero fazer a mesma coisa. Mas não... Foi que nem o discípulo falou assim, cara, eu acho que eu sou profeta. Eu falei, meu Deus, temos um profeta na célula. Aí ele falou assim pra mim, ele falou assim, como que eu faço pra exercer meu dom? Aí eu peguei e falei assim pra ele, começa lendo os profetas menores, depois você... Ele, mas onde que tem os profetas menores? Lá no... Aí eu falei, eu acho que... No né, livro de Castelo Allan Kardec. da Branca não, de Neve. No livro de Allan eu Kardec. acho que na Netflix. Não, onde que... Como é? Castelo da Branca de Neve. No livro 50 tons de cinza. Não, mas tá vendo como que é? Eu falei, começa a ler nos profetas menores, vê como eles agem, como eles andam. Esse cara é um palhaço. Castelo da Branca de Neve. Castelo. É o de Ele Castelo. tá sério, mas o cara não deixa. Não, a gente quer ser sério, mas esse cara ele tá voando, cara. Não, mas assim, eu falei pra ele, começa a ver como os profetas menores agiam, como eles andavam, o que que eles falavam. Ah, beleza. Até hoje nunca mais falou de profeta. Parou, né? Parou. Aí ele falou, eu acho que profeta não é pra mim, né? Eu falei, cara... Mas se as pessoas soubessem o preço que paga, mano, não é só ser, não é bonitinho ser Você vem de graça, mas, Não, você paga um preço. Você falando de preço, é igual no louvor. Você vê o cara, o pastor tocando lá certinho, mas no tanto que esse cara ensaia. Você tá com alguma coisa que eu tô Esse cara tá de bem com você. Não, mas Não, querendo. Você, agora, quando você descobriu que você falou assim, cara, isso, eu não quero estar no louvor. E você foi sincero. Você foi uma das poucas pessoas que chegou no pastor Não, e falou, foi- pastor, eu Foi não quero. Porque assim, eu sempre gostei de música, sempre gostei eu sempre. Lembra de tocar bem, É um pastor? tema da hora pra gente trazer. Qual? Chamado e paixão. Chamado Paixão? O que é chamado e o que é paixão. Não, eu vejo, como eu disse, eu tô na rua, eu vejo um cara tocando, a Adriele sabe. Ela vê, eu já paro pra ver o cara tocar porque eu gosto de Já ver. manda assim. Já manda aqui. É, porque, tipo assim, sabe o que eu vejo também? Que o verdadeiro chamado da gente, a gente nunca se sente confortável, né? É, assim, você se cobra. Não, Você tipo se assim, cobra, mas você se cobra. Tipo, você fala assim, eu faço aquilo à vontade, eu amo aquilo. Não, porque não teria Não, às nada. vezes você não quer, né? Às vezes você não quer. Volta Não, voltando assim, eu tocava já desde novo, desde os 15 anos, tocava lá, tocava assim, porque eu achava legal, mas não que. Aí eu tocava na igreja e tal, e é uma coisa que eu ensaiava, treinava, mas aí quando eu descobri o evangelismo, aí eu comecei a fazer bastante assim, eu vi que eu tinha, por exemplo, alguém falava assim, vai ter lá na Casa Verde um evangelismo tal, na favela tal, eu ia... Aí eu ia lá com uma alegria e fazia, evangelizava, isso aqui. Aí o pastor falava, tem que pegar as músicas em casa, não é pra pegar aqui no ensaio. Aí eu falava, não, beleza. Aí no meio da semana,
É pra fazer o quê? Pegar a música que o pastor deu. Aí eu ficava o quê? Avulso, pensando como eu posso evangelizar, como é que eu posso fazer nada, como é que eu... Netflix tá como? Fazendo várias outras coisas. Chegava no dia, eu falava, meu, não ensaiei. Eu vou pegar 5 minutinhos aqui só pra não mentir pro pastor, né? Porque o pastor perguntar... Você pegou em casa? Lógico que eu peguei, pastor. Só que ele não sabe o tanto de... Quanto tempo você ficou de 24 horas? Foi todo dia você pegou 10 minutinhos? Não, foi antes de vir pra cá, 5 minutinhos. E eu vi que eu, tipo... Só que aí eu comecei a comparar a vida do pastor no sentido de que, meu, ele sai lá de Itapevi, quando ele chega aqui, uma que eu chegava atrasado. E eu moro aqui do lado. E ele vem de Itapevi e já tava orando. Eu falava, meu, tá errado. O pastor, ele paga um preço que eu não pago. E às vezes o pastor fala, meu, você tem que treinar mais. Você errou lá na entrada, você errou no... Eu pensava... Errava, né? Eu pensava, poxa vida, acho que o pastor tá pegando meu pé, bicho. Mas você vê a live, tá ruim, cara, tá ruim. Você tem que... Por quê? Porque eu não ensaiava. E uma coisa que eu cheguei nele, eu falei, pastor, desculpa, mas assim, quando chama pra fazer evangelismo, eu vou com toda a vontade. Agora, quando você fala, pega esse louvor, eu falo, poxa... Viu? O evangelismo é o chamado, o louvor é a paixão. Tá vendo? Tá entendendo? Então, numa próxima oportunidade, nós vamos falar sobre o chamado e a paixão. Então, para você que ficou aí até o final com a gente queria agradecer. Eu vou deixar os meninos dar as considerações aqui e anunciar para vocês que a semana que vem, a pastora Bia Rufini, ela vai estar aqui com a gente, dando o testemunho dela com o pastor Renato. Sim. E com os trigêmeos que ela teve, né? Ela não podia ter filhos e Deus fez um milagre. E tem também o Noah, que ela vai falar sobre o milagre que Deus fez na vida do Noah. Glória a Deus. E vai falar também sobre o Fire 5.0 que vem aí para o próximo dia 7 de setembro. Então, na próxima sexta, a pastora Bia Rufini vai estar aqui anunciando o testemunho, dando o testemunho dela e anunciando também o Fire. E aí, a gente queria lembrar vocês aqui a acessar lá o Instagram da mesa, porque lá vai sair, eu sei que foi um pouquinho longo aqui de 2 horas, né? Mas gastamos aqui 2 horas, né? Mas vai 1h30. 1h30 porque teve as meia hora de detalhes. Então, a gente vai estar fazendo uns cortes aí e você pode estar também compartilhando, divulgando e ajudando a gente nesse projeto aí que é Alcançar Vidas. Se você quiser uma visita de um de nossos pastores aqui, líderes, uma oração, pode acessar o Instagram da mesa lá, nós vamos na tua casa, vamos orar por você, vamos te mandar uma mensagem e vamos aí divulgar a palavra de Deus, que essa é a nossa intenção. Apóstolo Elaine está me mandando uma mensagem aqui. Querem fazer as considerações aí, vocês? Não, eu quero falar, ele falou do Instagram da mesa, mas também do Instagram da igreja. Toda semana está sendo postado lá os dias da célula, os horários das células, os endereços das células. Você que está precisando de frequentar uma célula ou frequentar uma igreja, acompanhe o Instagram da igreja lá, que você vai ter uma célula perto da sua casa, você pode ir lá e pode ser ministrado, curado e restaurado. Eita, vai! Pode fazer essa consideração. Agradecer também aqui o novo cenário da mesa. Não, você é massa, os caras. Eu quero agradecer aqui a nossa equipe aqui que tá aqui o Osvaldo, vocês não estão vendo ele, mas tem o Vinícius, Osvaldo, Vinícius, o Andy, pessoas que são pessoas gloriosas aí, que o Senhor derrame mais bênçãos sobre eles. Então, temos aqui alguns detalhes novos e vamos estar aperfeiçoando aí. Sim. Na próxima talvez você veja a próxima uns cortes. Mais. A gente está aperfeiçoando, gente, trabalhando. Quero dar um recado aqui para a missionária Kátia, né? A convite, ela falou, olha, eu queria participar. Tá convidada a missionária, eu vou te mandar a agenda aí para você escolher um dia para você. E você pode vir aqui falar aí sobre o seu trabalho, sobre resgate. Ela fala sobre resgate e cuidar de dependente químico. Olha só. Então é um bom tema. É uma graça cuidar de dependente químico. A Kátia lá de Itapevi, né? Então, é a missionária Kátia, uma amiga da apóstola Elaine aí. Vai vir aqui para a gente estar conhecendo a história dela e o testemunho, a história de vida dela. Vamos marcar já. Finalzinho aqui a gente já procura você e manda uma mensagem para você aí. Beleza? Mais alguma coisa, Dogão? Eu não. Você tem mais alguma coisa, pastor? Não, só tenho a agradecer mesmo aí vocês ficaram até o final com a gente.
gente. Então, Vocês que vão assistir depois, né, profeta? muita gente assiste depois, Nos muita ajude aí gente. compartilhando. Esse aqui foi o primeiro, foi um bate-papo que a gente levou e veio desde evangelismo até corrida. Mas Casa de Cinderela, Até deixa só temas, né? Castelo da cidade. Castelo da Branca de Neve, profeta. Mas assim, que a gente Mas queria... nós vamos trazer temas bacanas, né? Se você tiver aí sugestão de tema, dúvidas, qualquer Escreve coisa, manda lá no Instagram da mesa, O Ricardo que a acompanha gente a vai gente estar aí, atendendo vocês. Ricardo, Tá bom? Vai orar para encerrar, pastor? Ora, orar. orou para Vamos começar, ora Bora. para encerrar também. Quer falar alguma coisa? Você ia falar alguma coisa? Não. Eu ia... Não, Não, eu falei, vamos orar. Mas amém. Porque falou groselha aí 2 horas. Falando groselha. De bobagem. Amém. Espírito Amém. Santo de Deus, Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse tempo precioso. Muito obrigado por esses homens de Deus. Obrigado pelos homens de Deus que estão aí por trás dos bastidores, em nome de Jesus. Que vidas venham a ser alcançadas, que nós todos venhamos ter uma boa noite. Que o Senhor venha levar cada um de volta para os seus lares em segurança, debaixo da paz, debaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Peço ao Espírito Santo que o Senhor abençoe todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Graças a Deus. um último recado. Se você quiser conhecer a nossa Aceitar igreja, Jesus da piscina. quiser aceitar Jesus, conhecer a nossa igreja, nós temos os nossos cultos aqui, são todos os domingos às 6 da tarde, pastoreados aí pelo apóstolo Melk, apóstolo Elaine. Eu queria falar um negocinho, cara. antes. Pode falar. 30 segundos, candidato. 30 segundos. Eu queria muito ficar na casa, então volta pra eu ficar. Vai ter uma Rede Kids na sede, né? Sim. Nesse final de semana. Você que puder, leva seu filho lá, leva Vai ser sua bênção criança lá. demais. Porque depois eu quero abordar um tema que Deus falou ao meu coração sobre as crianças e eu creio que Glória vai a ser Deus. muito edificante. Esse é o ouro branco. Amém? Eu sonho de valsa. Deus abençoe. Obrigado. Até a próxima. Amém. Valeu. Até mais, gente. Falou.